Você já percebeu como em Colossenses 1 tem umas passagens muito profundas? Se você pensar, qual é o meu maior desejo? Olha a resposta aqui em Colossenses 1. Transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Meu Deus, isso daqui resume a nossa vida inteira, porque se eu souber a vontade de Deus, se eu conhecer a vontade de Deus e seguir essa vontade, eu tô com a vida ganha. Não importa se é a minha vontade ou não, se eu tiver a obediência e submissão necessária para entender que a vontade dele é boa, perfeita, agradável e é melhor que a minha, só que muitas vezes eu não consigo me conectar com Deus a ponto de descobrir qual é a vontade dele. E aqui diz, não só conhecer a vontade, mas ter o pleno conhecimento, quer dizer, conhecer toda a vontade e transbordar desse pleno conhecimento em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui fala sobre a parte emocional, intelectual, até pode dizer aqui, de cognição, de ter a sabedoria comum do ser humano associada ao entendimento espiritual. Então a gente tem clareza e tem sabedoria ao mesmo tempo, para que a gente possa viver da forma como Deus quer, agradando completamente a Ele, dando frutos. A Bíblia diz que a árvore que não dá frutos, Deus corta, joga fora. E a gente cresce no pleno conhecimento de Deus, ou seja, eu não tenho conhecimento hoje e tá tudo ok. Eu tenho conhecimento hoje e eu continuo crescendo nesse pleno conhecimento. É uma caminhada de conhecer mais e mais e mais. Se eu conheço cada vez mais e obedeço cada vez mais, eu acesso cada vez mais tudo que Deus tem para minha vida. E eu sou fortalecida com o poder, meu Deus, eu amo isso. Eu amo o fato de a Bíblia dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque nós somos fracos em diferentes situações, em diferentes momentos, ao longo da nossa vida toda. Às vezes, muitas vezes por dia, você acorda bem, no meio da manhã você já tá fraca, na hora do almoço tá bem, uma hora depois já tá fraca de novo. Se fortalece, aí acontece uma situação que te enfraquece outra vez. Então, se eu sou fortalecida com o poder dele, segundo a força da sua glória, a glória de Deus é uma coisa que a gente não consegue nem alcançar. Quando você olha para a natureza, você pensa tudo que Deus fez. Quando você estuda biologia, quando você vê um paciente se recuperando no hospital e você pensa sobre essa glória, sobre essa grandeza, sobre a capacidade de Deus, é um negócio que realmente a nossa mente não alcança. E aqui ainda diz, em toda perseverança e longanimidade. Ou seja, você não desiste, você persevera diante de qualquer situação e você é longânimo, você tem paciência. Você não persevera na força do ódio, você persevera com a longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo, com alegria, dando graças ao Pai. Porque a gente vê muitas pessoas que não desistem da vida, continuam fazendo as coisas, mas não é com alegria. É aquela pessoa que você encontra e fala, e aí, como é que estão as coisas? A pessoa, na luta, né? Tô na luta. Né? Como Deus quer. Aquela coisa pesada, difícil. E quando você vive tudo isso com perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, você agrada ao Senhor. Porque você sabe o que te espera, você sabe que é aquilo que está de acordo com a vontade dele, você sabe que pode confiar nele, você sabe que aquilo é o melhor para você. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, tem orientações, tem instruções, tem revelações que são muito grandiosas. A gente não pode, quer dizer, poder pode, mas não deve, se restringir a viver numa religiosidade sem conexão com a palavra. A palavra tem instrução para tudo na nossa vida e você para o que você está fazendo e lê a Bíblia. Você tem uma sensação de segurança, de que tá tudo bem, tudo vai dar certo independente do cenário, que é uma coisa maravilhosa. Isso é fantástico, é espetacular. Então, eu bato nessa tecla o tempo todo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem uma relação com Deus através de quem Deus é de verdade e a gente só descobre isso na Bíblia. Não é através do Papa, do padre, do pastor, da líder de célula, é através da Bíblia. É você e a Bíblia. Então, eu quero te estimular a ler Colossenses 1. Aqui está principalmente de 9 a 12, mas Colossenses 1 todo é maravilhoso. E eu quero muito deixar
essa mensagem para você, que não leia por obrigação, para cumprir um protocolo, para dizer, eu li a Bíblia toda em não sei quanto tempo. Leia deixando que essas palavras entrem na sua cabeça. Tem uma pregadora, que é a Valnice Milhomens, ela faz uma postagem diariamente e ela solta esse post muito cedo. Então eu acordo, o primeiro momento em que eu ligo o Instagram ao longo do dia, na parte da manhã, logo entra a postagem dela. Quando não entra, eu vou procurar. Mas é tão profundo que eu não consigo nem ler tudo de uma vez. Às vezes eu leio uma frase e fico meditando sobre aquilo. O mais comum é eu ler uma frase. Às vezes eu leio um parágrafo e fico meditando sobre aquilo, porque a própria Bíblia diz que é pra gente meditar na palavra. Não é simplesmente ler. Então essa palavra de Colossenses é muito profunda. A gente precisa ler, meditar na palavra para que isso se torne real na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus serve para nos transformar, para que nós sejamos, dia após dia, cada vez mais capacitados a ser a pessoa que Deus quer, para que a gente seja contribuinte para o reino de Deus aqui. Não é para a gente ter uma religião, não é para nós, é para que nós possamos ser instrumentos, e a gente só vai conseguir isso através da palavra, lendo e meditando. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.